Bom dia, alunos do oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso, comigo, o professor Antônio, aqui com vocês, no espaço que vocês conhecem, da nossa escola interativa, aqui para mais uma aula nesta semana. Fazendo um pouco de mudanças, diferenciando um pouquinho o ritmo de nossas aulas, hoje trabalhando direto na escola, também assim para vocês irem matando um pouco da saudade, ter esse reencontro com o ambiente escolar que é tão importante. Claro, nós queremos com certeza estarmos juntos aqui, estudando, aprendendo mais, mas temos esperança de que logo logo estaremos com certeza juntos. Bom, nas últimas aulas nós trabalhamos em ensino religioso a questão da corporeidade humana. Então, como que as religiões entendem a corporeidade humana? Só para nós fazermos uma recapitulação. Nós iniciamos falando desse culto ao corpo que existe na história da humanidade. Então, desde que o ser humano descobriu sua estrutura, descobriu a sua corporeidade, ele faz uma espécie de culto a este corpo. De que maneira? O cuidado com este corpo e sempre querendo mostrar que o corpo de um talvez seja mais forte que o corpo de outro, seja mais rápido, mais flexível, etc. Vocês viram comigo, se lembram bem com certeza, que lá na Grécia Antiga nós tivemos a existência e a criação dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos nada mais são do que uma experiência de culto ao corpo. Uma experiência que perdura até os dias de hoje. 2020 era para termos tido as Olimpíadas de Tóquio, mas com a pandemia foi prorrogada para o ano que vem, adiada para o ano que vem, melhor dizendo. Mas os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga era uma competição de provar qual corpo seria o mais rápido, o mais veloz e o mais forte. Quando nós mudamos um pouco a nossa localização para Roma Antiga, nós vemos que existia também uma concepção esportiva, porém muito mais voltada para as lutas. E na Roma Antiga nós temos lá as lutas, as batalhas entre gladiadores, corridas de bigas, etc. Tudo isso mostrando a importância da força corporal. Agora, as religiões, com o passar do tempo, elas também foram adquirindo formas de conceituar a sua relação com o corpo. Nós pegarmos o cristianismo tem uma ideia primeira baseada sempre na filosofia grega. E aí o filósofo Platão, alguns séculos antes de Cristo, para Platão existem dois mundos: o mundo real, onde nós estamos, e o mundo ideal, que está acima de nós. Nós podemos chamar de mundo das ideias. Tanto que para o Platão, o conhecimento que nós temos, por exemplo, nós nascemos e dali a alguns meses ou anos nós já aprendemos a andar. Então, para o Platão, esse conhecimento de você andar é um conhecimento que já está gravado na sua cabeça desde muito tempo. Só que como que você vai ter acesso a esse conhecimento? Então você vai ter acesso ao chamado mundo das ideias. Comparando, é como se você tivesse o seu notebook e tivesse um HD externo. O seu notebook é o mundo real e o HD externo é o mundo das ideias. Então, para você acessar um vídeo, uma foto, você vai lá e conecta o seu HD externo no mundo das ideias. Aí você teria essa noção. Então, para o Platão, a corporeidade humana ela é muito inferior à questão espiritual, porque o Platão divide o ser humano em duas partes, corpo e alma, e a alma é sempre superior ao corpo para o filósofo Platão, Então o corpo seria apenas um habitáculo da alma, e a missão humana é se livrar desse corpo logo. É meio antagônico, é meio oposta essa ideia, Como que nós vamos nos livrar do corpo se precisamos dele para a nossa vida? Então o Platão tinha essa ideia. O ser humano ele é dual, é a chamada filosofia dualista, corpo e alma, sendo que a alma superior ao corpo. E aí o cristianismo adotou essa ideia por alguns anos e alguns séculos. Depois fez uma refinada em suas ideias graças ao pensamento do filósofo e teólogo Santo Tomás de Aquino. Para Tomás de Aquino, o ser humano é de uma composição única, é uno, é um ser uno, formado por corpo e alma, onde um não é superior ao outro. Então essa é a ideia, por exemplo, do cristianismo. Nós pegamos uma religião de matriz mais africana, ou mesmo as tradições indígenas africanas e nativas.
o corpo humano é entendido como o grande elo entre a humanidade e o transcendente. Então, por isso a importância do cuidado com o corpo, a importância da valorização do corpo e a dignidade do corpo. Porque o corpo do outro, o meu corpo é um ambiente sagrado. E o corpo do outro também é um ambiente sagrado. Aí o filósofo, já um pouco mais contemporâneo a nós, o Emmanuel Levinas, ele fala para nós que o rosto do outro é um rosto sagrado. Então, quando eu me aproximo do rosto do outro, eu sei que estou num território também sagrado. Beleza? Eu quis fazer essa retomada com vocês, só para a gente ter um fio da meada assim. Nós vamos entrar agora, como vocês podem ver aqui no nosso slide, num novo assunto. A experiência do sagrado na arte e na vida. Eu acredito que nenhuma outra forma de conhecimento do nosso mundo se relaciona tão bem com a arte como a religião. Não apenas religiões cristã, judaica e islâmica, que são religiões ocidentais mais próximas a nós, mas todas as religiões têm um impacto muito grande na arte. Então a vida de arte, as expressões artísticas também revelam um pouco da sua ligação com aquilo que é sagrado. Acompanhe comigo aqui no slide, por favor, vejam só. Ao longo da história, o ser humano ampliou a função da religião para compreender também sua origem e a do universo. E passou a expressar por meio da criação artística os símbolos de suas crenças e visões de mundo. Podemos afirmar que religião e arte, manifestações que se tornaram intimamente ligadas, fazem parte da experiência humana. Para nós entendermos um pouquinho melhor aqui, vejam só. Primeiro parágrafo, O ser humano ampliou a função da religião para compreender também sua origem e a do universo. Vocês se lembram, já falei isso várias vezes, que a origem da religião está justamente na busca humana por explicar mistérios, para explicar questões difíceis de serem compreendidas. E aí nasce a religião. E aí nasce também essa relação muito profunda com a arte, não é? Porque, podemos afirmar que religião e arte são manifestações que se tornaram intimamente ligadas, fazendo parte da experiência humana. Então, quando uma pessoa, mesmo que não seja religiosa, ela vê, por exemplo, a escultura O Davi, de Michelangelo, uma escultura antiquíssima, rica de detalhes, de simbolismos, de filosofias, de expressões religiosas. Uma pessoa, mesmo que não é religiosa, vê aquela escultura, reconhece, olha, é uma realidade religiosa que ela está expressando. Então, as artes na relação com a religião servem também para mostrar que existe essa relação da religião com o mundo e é uma forma de se expressar. Eu trouxe aqui essa imagem, essa escultura que nós temos aqui, é a chamada Vênus de Willendorf. A Vênus de Willendorf, ela foge um pouco dos padrões de beleza. Por que eu digo isso? Porque na Grécia Antiga, se vocês procurarem imagens, óbvio que não fotografias, procurarem esculturas, gravuras dos deuses gregos, vocês nunca verão os deuses dessa maneira, representados assim, nessa estrutura corporal. Por quê? Porque tinha a ideia de que os deuses tinham que ser perfeitos, o shape assim na barriga, marombados assim, tonificados, porque as pessoas iriam querer ser iguais aos deuses. Ninguém ia querer ser um deus dessa maneira assim, se bem que na quarentena, eu pelo menos eu estou perto da Vênus de Willendorf aí quase. Mas esta imagem que nós temos aqui, por que o nome dela é Vênus? Todas as representações artísticas de beleza feminina foram adquirindo o nome de Vênus, que é a deusa da beleza na mitologia romana, comparada com Afrodite na mitologia grega. Tá? Então é interessante essa imagem aqui, essa escultura que é muito antiga, não se tem uma precisão de quem seria o criador, o autor, e aí essa senhora muito simpática, a Vênus de Willendorf, para iniciar nossa ideia. Mas afinal, o que é o belo? Não sei se alguém conhece esse rapaz da foto, fez sucesso nos anos 90, acho que você deve conhecer, mas afinal, o que é o belo? Quando nós falamos sobre arte, sobre expressões estéticas, artísticas, nós devemos nos perguntar o que é o belo.
será que o que é belo para mim é belo para você? Né? Quais seriam as diferenças, as mudanças? E além de tudo isto, existe um conceito que seria unívoco, ou seja, comum a todas as pessoas em sua compreensão, é que nós vamos ver agora. Né? Eu quero passar com vocês aqui pelas ideias de alguns filósofos, tá? Eu sei que é aula de ensino religioso, mas religião e filosofia tem um diálogo muito próximo. As ideias de alguns filósofos para nós irmos entendendo essa relação do belo, da estética com a nossa realidade, ok? Vejam só, o primeiro que eu quero mostrar aqui é o Platão, esse filósofo super simpático aqui. O Platão, ele faz parte de uma tríade, ou seja, de um trio de filósofos da Grécia Antiga, formado por Sócrates, Platão e Aristóteles. O Platão foi discípulo do Sócrates. Se vocês pegarem as obras do Platão, em quase todas elas, o Sócrates está presente como um personagem principal, porque o Sócrates ele não deixou nenhuma obra escrita. A ele atribuem algumas frases, como por exemplo, só sei que nada sei, é uma frase atribuída ao Sócrates. O Platão foi discípulo dele, e o Aristóteles, que veio depois, também foi discípulo de Platão. Porém, o Aristóteles não teve a mesma postura de discípulo como teve o Platão com o Sócrates. O Aristóteles já negou tudo ali e falou, não, olha, bobeira daqui para cá, eu mesmo vou criar o meu sistema filosófico. Essa mudança ocorreu. Mas aqui para o Platão, então, vejam só, a arte fundamenta-se nas ideias da perfeição e da verdade. O belo existe somente no mundo das ideias. Veja que interessante isso. Então, o mundo das ideias, o HD externo. Então, para o Platão, o belo, a beleza, existe somente nesse mundo que nós não conseguimos alcançar de maneira tão fácil e rápida. Tá? A beleza está, o belo, a essência do belo, a essência da beleza está colocada nesse mundo das ideias, né, para o Platão. E aí existe sempre uma relação da arte com a verdade. Então, para o Platão, resumindo, o belo, ele está no mundo das ideias, e a arte deve estar sempre relacionando-se com a verdade. A arte deve ser um reflexo de uma verdade já existente. Okay? Então essa é a ideia do Platão. O Aristóteles depois, ele fala, não, tudo errado isso aí que esse cara falou, vamos mudar tudo isso daí. A filosofia é assim, né? A filosofia é tipo, às vezes, política brasileira, né? Vem um lá, diz uma coisa, depois vem e muda tudo. Na filosofia antiga era assim. Podem ver que o Platão veio e falou uma coisa. Aí passaram alguns anos, veio Aristóteles e mudou tudo. O Aristóteles é considerado um dos homens, uma das personagens, um dos seres humanos mais inteligentes da história até hoje. O Aristóteles, comparado com Tomás de Aquino e com o Leonardo da Vinci, são considerados os três seres humanos mais inteligentes até hoje, praticamente. Então, quem sabe algum de vocês aí do 8º ano não supere esses três aí também um dia, né? Bom, o Aristóteles, o que ele diz? A arte não está no mundo das ideias. Pronto, já acabou com o argumento do Platão aí. Já acabou, já criou um ranço ali entre os dois, já falou, olha, não é bem por aí. Então, para Aristóteles, não é nesse mundo ideal que a arte e a beleza se encontram, mas é uma criação humana. Então, se é um ser humano que cria a beleza, ou melhor, se é um ser humano que cria a arte, que cria expressões artísticas, o ser humano também é capaz de criar a beleza. Então, essa é a ideia do Aristóteles. A arte é uma imitação, ou seja, é uma mimesis. Então, é uma ideia do Aristóteles chamada de mimética. Nós vamos imitar a realidade para criar a arte. E aí que vem algo chamado mímica. Sabe mímica? Você não fala nada, você faz os gestos assim. A mímica vem da ideia da mimesis do Aristóteles. Tem um livro do Aristóteles chamado Poética, poiesis, em grego, onde ele fala justamente da importância da mimesis para nós entendermos a linguagem que falamos e a arte que expressamos. Bem interessante isso. Então aqui já há um conflito de ideias, uma mudança de pensamento entre o Platão e entre o Aristóteles. Ok? Vou anotando no caderno de vocês aí. Depois, eu quero trazer aqui uma imagem de essa pintura, esse quadro, ele é muito interessante.
Repare um pouquinho nos detalhes dele. Essa obra se chama A Escola de Atenas. Não me recordo agora, mas eu acho que era do artista Rafael Sanzio. Se não é dele, é do Michelangelo, é de um dos dois, tá? Depois eu confirmo para vocês. Nessa imagem aqui, nesse quadro, nós temos vários filósofos representados em Atenas. Aqui no meio está o Platão, apontando para cima, para o mundo das ideias, e aqui está o Aristóteles, apontando para baixo, né? Ou seja, para o mundo real, para essa realidade carnal do mundo em si. É interessante nós notarmos aqui que esses dois filósofos estão colocados bem no meio, bem no centro. Por quê? São os filósofos que basicamente moldam todo o pensamento ocidental. Para o filósofo norte-americano Ludwig Wittgenstein, depois de Platão, todos os filósofos que vêm depois de Platão são notas e rodapé. Então, olha a moral que esse cara aqui tinha, que esse velho tinha. Só que além dele, além dos dois aqui do Platão e do Aristóteles, interessante a contraposição, né? Vermelho e azul. O Platão é republicano e o Aristóteles é democrata, né? O Trump e o Biden, já que estamos em clima de eleição americana. Nós temos esse quadro, outros filósofos também, que o artista retratou. Esse que está deitado nas escadas, bem pleno, é outro filósofo. Não me recordo qual o nome dele preciso, mas eu acho que acho que é Diógenes ou alguma coisa assim. Mas eu quero que vocês vejam esta imagem aqui desta mulher, que está aqui de branco, que é considerada a primeira filósofa da história, que é Hipátia de Alexandria, pouco conhecida. Nessa sociedade, nessa época, já um pouco machista e que não tinha um espaço para a mulher, a Hipátia se destacou. Foi a primeira grande filósofa, numa relação ali em Alexandria. Temos aqui outros filósofos, mais um aqui, vários deles aí. É interessante trazer essas representações artísticas para nós irmos notando essa mudança que vai ocorrendo também. Tranquilo? Estão me seguindo aqui então? Agora, pessoal, dando um salto, mudando aqui para outro filósofo, dando um salto para a filosofia moderna praticamente já, nós temos o filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que é o pior filósofo da história da filosofia. Não que ele seja ruim, mas é que ele é difícil. Ele é um filósofo que você pega um livro dele fininho, se é que tem, né? Geralmente não tem. Pega um livro dele e fala assim: olha, hoje eu vou ler esse livro em 1 hora. Você não lê em 1 hora, você lê uma página em umas 2 horas. A filosofia é muito complexa, a do Hegel. O principal argumento filosófico dele é sobre o espírito. Não é Espírito Santo, oração, crisma, não. É o espírito enquanto ser absoluto, tá? A filosofia hegeliana. Mas o Hegel é um filósofo super simpático, para ver pela cara dele. Ele é um filósofo que ele fala muito também da questão da beleza. Então, para o Hegel é o seguinte: é necessário diferenciar o belo da natureza do belo artístico. O último, o belo artístico, ele é superior, pois nasce do espírito, e o espiritual é superior ao natural. Então, para o Hegel, tudo aquilo que é espiritual é superior, tá? Então, a criação da arte, ela vem justamente de uma criação do espírito de cada ser humano. Logo, ele é superior. É um pouco complexo de pensar isso, porque o Hegel compreende que criações da natureza são bonitas, são belas, mas são inferiores a uma criação dada como espiritual. O principal livro do Hegel se chama Fenomenologia do Espírito. É um calhamaço desse tamanho assim, de leitura complexa, densa e bem complicada, mas quem sabe vocês não podem se aventurar um dia e ler também, né? Tanto que na faculdade de filosofia, quando eu fiz, o Hegel era um dos filósofos mais estudados e que a gente menos entendia até hoje, né? O professor dizia assim: olha, quando vocês se formarem, leiam o Hegel em português uns 10 anos, para vocês começarem a talvez entender. Aí façam um curso de alemão e leiam o Hegel em alemão. Aí talvez vocês possam entender alguma coisa. O Hegel está pau a pau ali, junto com o outro filósofo, que é o Immanuel Kant, que são filósofos bem complexos, né? Ok? E aí eu trago para encerrar esse pensamento dos filósofos, um filósofo da atualidade,
que é o sul-coreano, o Byung-Chul Han. Tem vários livros publicados aqui no Brasil. Inclusive vocês poderiam ler esses livros, para vocês são bem tranquilos, livros fininhos assim. O principal ponto da filosofia do Byung-Chul Han é a ideia da sociedade do cansaço. A sociedade de hoje está tão motivada por likes, por compartilhar coisas, por aplicativos, por redes sociais, que se tornou uma sociedade cansada. Essa sociedade não aguenta mais as coisas, né? E aí ele tem uma outra obra que eu estou lendo aí por esses dias, chamada A Salvação do Belo. Nós temos que salvar a beleza do nosso mundo. Não digo assim belezas naturais, paisagens, florestas, mas digo a beleza enquanto atributo estético, ok? Enquanto essência. Então, para ele, vejam só, o belo em sua essência está sempre velado. Em que sentido velado, professor? Ele está sempre assim, escondido. O belo não se mostra a todo tempo, em todo lugar, mas ele está no invólucro, ele está protegido, está dentro de algo ou alguém. Hoje a arte exige o like, por isso a experiência do belo é impossível. Então, para ele, esse filósofo, pode ver que pelo vocabulário dele a gente entende que ele é muito atual. O grande problema hoje é que o belo, ou aquilo que se acha belo, exige muitos likes, muitas curtidas, né, nas redes sociais. E aí por isso é impossível fazer essa experiência do belo devidamente. Ok? Então temos aqui 4 filósofos: Platão, Aristóteles, Hegel e o Chul Han. Agora, pessoal, para nós entendermos um pouco mais o que é a estética, falei de estética várias vezes, o que é a estética? Então, acompanhe comigo. A estética, ela é um ramo da filosofia, tá? É uma disciplina filosófica, inclusive. No curso de filosofia nós temos um semestre apenas com essa disciplina chamada de estética. Aí tem a estética platônica, a estética hegeliana e assim. A estética é um ramo da filosofia que estuda a questão do belo em todas as suas dimensões da vida humana. Assim como na dimensão religiosa, a arte se constitui como experiência de transcender. Lembra lá o que é transcendente? Transcendente é aquele contato que nós temos com o mundo superior ao nosso. Tudo aquilo que é transcendental é sobrenatural. Essa é a concepção. O transcendental é sobrenatural. A realidade sagrada é sobrenatural. Correto? Então, quando a gente fala que a arte constitui como uma experiência de transcender, é porque através da arte nós temos uma experiência do sagrado também. No ano que vem, no 9º ano, nós vamos ter um conteúdo chamado As Atitudes Diante do Transcendente. Que atitudes são essas? São aquelas que nós temos para alcançar uma realidade sagrada ou ao menos nos relacionarmos com essa realidade. E a arte, compreendendo ali pintura, música, escultura, tudo isso, poesia, literatura, cinema, hoje em dia, são formas de você alcançar ou menos de dialogar com esse transcendente. Resumindo, explicando tudo isso daí, vamos supor que você vá a uma igreja muito antiga, você é cristão, dá esse exemplo. Você vai a uma igreja muito antiga e aí você, uma catedral que é de estilo gótico. Quando eu falo gótico, é um estilo arquitetônico, tá? Não é gótico pintar unha de preto, pintar o olho, escutar música heavy metal, não é isso não. Gótico é um estilo de arquitetura, tá? É diferente. Quando você vê uma igreja tipo a Notre Dame de Paris, que tem aqueles arcos pontudos assim, vários vitrais, parece um castelo, aquilo é uma catedral, uma igreja gótica. Você vai numa igreja como essa, você como uma pessoa de fé, você olha os vitrais, olha as pinturas, olha as imagens, você consegue ter uma experiência artística e transcendental ao mesmo tempo, porque olhar para aquelas obras de arte te relaciona com o sagrado. Uma outra religião, um outro exemplo, você vai, nós temos em Curitiba tanto a sinagoga judaica como a mesquita islâmica. Você vai nesses lugares, eu já fui nos dois, você também vê um lugar de muita beleza, né, de muitas obras de arte, de muitas relações artísticas que são bem importantes e que ajudam as pessoas na sua transcendência, ajudam as pessoas no seu contato com o sagrado. Assim como isso aqui, ó. Agora, segundo o filósofo alemão Hans-Georg Gadamer, a arte como transcendência não pode ser reduzida de forma utilitarista,
somente a uma dimensão expressiva. Então o Gadamer é outro filósofo complexo da Alemanha. A Alemanha faz filósofos complexos, né? O Hegel, o Gadamer, o Heidegger, né? E assim vai. O Gadamer, o que ele fala? A arte não pode ser utilitarista. O que é utilitarismo? O utilitarismo é uma corrente filosófica fundada por John Stuart Mill, um inglês, que fala assim: tudo aquilo que é útil é bom, aquilo que não é útil joga fora, mata, abandona, descarta. Então, se uma pessoa ela é útil para a sociedade, que viva. Se uma pessoa não é útil, uma pessoa é inútil para a sociedade, que morra. É a ideia utilitarista. É uma filosofia que ela vai muito contrária a princípios religiosos, né? De dignidade, de cuidado da vida. A gente sabe que mesmo pessoas que têm problemas, situações às vezes de saúde, que impossibilitam vários movimentos, as religiões entendem as pessoas com sua dignidade e que devem ser cuidadas. Para essa filosofia do John Stuart Mill já é uma diferença, né? Então, a pessoa não tem mais utilidade, abandona. Sabemos que não é desse jeito que funciona, né? Então, o Gadamer fala que a arte não pode ser utilitarista. Não devemos usar a arte só para usar ou para ganhar dinheiro, para fazer sucesso e lucro, mas a arte deve ser uma forma também de contato com essa realidade transcendental, ok? Então, só para nós entendermos, a palavra estética vem do grego aesthesis, né? E significa a apreensão pelos sentidos, né? A percepção que nós temos das coisas. Depois disso, o filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, na sua obra Fenomenologia da Percepção, ele entende que a percepção que nós temos das coisas é uma forma também de conhecimento. Então, eu conheço pela percepção que eu tenho, não de reparação, de reparar nas pessoas, mas de percepção, que é um trabalho sensorial e muito profundo também, ok? Bom, aqui nós temos a imagem, a criação de Vênus, né? Essa obra de arte fabulosa do Michelangelo, na época do Renascimento, e aqui nós temos traços que mostram claramente um diálogo entre beleza e entre arte. Lembram lá do primeiro slide, a Vênus de Willendorf, a diferença dela para essa Vênus aqui, e alguns detalhes, né? Aqui, próxima a ela, o sopro que está dando aqui, essas duas realidades aqui, como eu já mostrei para vocês também, aquela outra imagem do Michelangelo, que é a criação de Adão, que mostra a relação lá de Deus com Adão, né? O dedo de Deus forçando o contato, o dedo de Adão nem aí, né? Essa imagem é bem interessante. Essa daqui está no teto da Capela Sistina, chamado Juízo Final, também do Michelangelo. Michelangelo pintou toda a Capela Sistina, né? E aqui no meio nós temos o próprio Jesus Cristo, diferentão, que está acostumado com Jesus de cabelo comprido, né? E aqui está um Jesus um pouco mais musculoso, né? Que o Michelangelo tinha essa tendência de fazer pessoas sempre bem tonificadas, digamos assim. E aqui esse Cristo não parece um Cristo muito bondoso, muito feliz, parece um Cristo bravo, está com a mão erguida ali, como se fosse dar a sentença do juízo final. Aqui do lado está Maria, sua mãe. A ideia do Michelangelo, quando fez essa pintura, foi: chegamos ao juízo final, não dá mais tempo de mudar. Tanto que Maria aqui parece se esquivar um pouco das pessoas, né? Na oração católica da Ave Maria, que nós vemos que é rezado, né? Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nessa ideia aqui do Michelangelo, não há mais o rogai por nós. Acabou o tempo, não tem mais como. Seremos julgados pelo Cristo agora. E nós podemos perceber que as pessoas tentam alcançar essa realidade. Veja, uma aqui se agarrando com outros, tentando subir aqui, pessoas já caídas, se envergonhando, né? É o relato de como será o juízo final. E as obras de arte cristãs sempre falam da importância da conversão, né? Desse processo de conversão. Estamos encerrando já. Vejam só, a estética, então, se propõe a refletir sobre a natureza da beleza e do fenômeno artístico, presentes nas formas, nas cores, movimentos, lugares e sons. A vivência religiosa realizada como experiência estética envolve o ser humano inteiro. Então, todo
o ser humano como um todo é envolvido na experiência religiosa artística. Sentidos, daí visão, audição, tudo aquilo que está ao seu redor é envolvido nisso, né? Então a arte é uma das mais poderosas ferramentas que o ser humano usou e ainda usa para sentir a presença do transcendente e exprimir a experiência do sagrado. Ok? Bom, vocês vão terminar de ver essa aula agora, super top que estamos gravando aqui na escola. Vão lá no Classroom e vão fazer a tarefa número 4, que é essa questão aqui. Coloque o seu nome, turma, né? Porque tem aluno colocando só a turma. Eu sei que são do 8º ano, mas coloque o nome. Daí, se não colocar o nome e não se identificar, vai ficar sem nota. Eu já perguntei do grupo várias vezes, ninguém se manifesta. Bom, então quer saber. Número 1, só uma questão essa semana. Explique como o ser humano pode experimentar o transcendente por meio das manifestações artísticas. Então, volta um pouquinho na explicação dessa aula. Como que o ser humano, como que o homem, como que a mulher pode experimentar o sagrado, experimentar aquilo que é sobrenatural através da vivência da arte? De que maneira que isso é possível? Então escreva lá para nós, né? Uma resposta bem boa, bem fundamentada, e aí na semana que vem a gente vai retomar um pouquinho mais desses conteúdos e continuamos, ok? Muito obrigado pela presença, pela participação e por assistir essa aula até o final. Faça os exercícios, responda a chamada, a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço, até mais.